Inês. Bom, amiga? Tudo ótimo. Olá, pessoal. Bem-vindos ao Simples Assim Podcast. Tudo bem com vocês? Amiga, deixa eu falar uma coisa pra você. Hoje você vai gravar um programa meio sozinha. Como assim? Não pode? Olha a minha voz, como é que tá? Tá meio fanhosa. Um pouquinho resfriada e tal. E aí um pouquinho com preguicinha. Mas olha, o pessoal já sabe, né? Se a gente tá do mesmo lado, é porque tem convidado ou convidada. Então, né? Hoje, você fica com o convidado e eu fico aqui só na torcida. Mas eu duvido que você não vai conseguir ficar quieta. É muita história que a gente tem hoje para contar aqui. Então, eu vou falar um pouquinho menos para mim não ficar tossindo na cara dos outros gripados. Não, se for para isso, fica quieto. Eu toco, amiga, fica tranquila. Fica tranquila. Bom, aquela coisa de sempre, você não esquece. Curte, comenta, compartilha, clica no sininho, manda o link para os amigos, manda no grupo, fala que o Simples Assim é maravilhoso, que cada dia tem pautas ótimas e que, enfim... Lembrando que vocês podem também assistir lá o Simples Assim nos nossos parceiros, né? Lá em São Paulo, no Barão de Itararé, não é isso? Exatamente. E aqui no Rio de Janeiro, na RJ Notícias. Tá? Então não tem desculpa para vocês não assistirem o Simples Assim, além de todas as redes sociais. E vale dizer que cada convidado que a gente traz, a gente cresce mais um pocão, né? Essa semana a gente deu uma crescida boa, hein? Com nossos convidados. Foi muito boa, né? As entrevistas. E hoje vai ser maravilhosa também. Hoje a nossa entrevista é maravilhosa. Mas como você vai falar mais, apresenta quem será. Eu vou apresentar. Bom, ele é atleta paralímpico, tá? Do remo. Federado, é aqui da cidade de Maricá, compete aqui por Maricá, no Rio de Janeiro. Ele também faz corrida, pratica corrida. Corrida de rua? Corrida. Dança, tem um grupo de dança maravilhoso. E também a natação, ele gosta também da natação. A gente está falando do atleta Daniel Rangel. Oi. Seja bem-vindo, Daniel, aqui com a gente. Obrigada. Obrigada por você ter aceito o convite de estar aqui com a gente no Simples Assim Podcast. Imagina, a honra é minha, o prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite de estar com vocês, estar com a galera também que está assistindo a gente. E vai ser com certeza uma conversa muito construtiva, cheia de desafios até mesmo para poder a gente falar e vai ser muito gostoso. Nós temos uma hora para conversar aqui, Daniel. Uma hora, então vamos embora, né? Mas olha, Nath, chama a vinheta para nós, para a gente poder começar. Então, Isabel, eu acho que a gente, olha, aqui o Simples Assim também é cultura e educação, você sabe, né? Claro. Só que teve uma coisa que você falou. Fala. Que ele é paraolímpico, não é para-atleta. Porque o paraolímpico é aquele que vai nas Olimpíadas e o para-atleta é aquele que exerce... Acertei? Isso. Aí, ó. O paralímpico é o que participa de Paralimpíadas, né? Mas vocês não sabem, eu já tô profetizando aqui. Não, com certeza. 2028 estarei em Los Angeles. Exatamente. Tudo bem, hoje você é para-atleta, mas eu já profetizei aqui, ó. Vamos. Que maravilha. E olha que honra, a gente já vai ter entrevistado ele em 2028. Olha que maravilha. Olha, Daniel, dizer que é um prazer ter você aqui. Tá? Eu queria começar falando que a gente falou de tudo, mas a gente não falou qual é a sua deficiência para o pessoal até agora, né? Então, você, aos 16 anos, você teve um problema na medula, né? Depois eu quero que você explique isso direitinho. E você falou que não é paraplégico que você ficou. Isso. Conta pra gente como é que foi isso. Então, como você falou, né? Aos 16 anos eu tive uma lesão medular. Devido ao emocional abalado, minha imunidade caiu, né? Automaticamente a gente às vezes pega uma gripe, fica um resfriado. No meu caso, a minha imunidade caiu e o vírus da herpes zoster, que foi o que eu tive, na verdade, todos nós, enquanto pessoas que teve catapora, né, quando criança, a gente tem herpes zoster, só que é muito raro de se desenvolver, né? Vamos dizer, de despertar no nosso organismo. E aí, uma vez que desperta, ela pode ir para a parte interna quanto externa, né? Tanto, geralmente, quando se acontece, né? É raro, mas quando acontece é na parte externa, né? Que é debaixo da axila, porque ela pega um nervo, ou direito, ou do lado esquerdo, enfim. E aí, no meu caso, foi na medula, foi interna. E aí, ela, vou pousar, vou parar aqui.
E achou de bem parar ali na altura da T3, que é na altura do tórax, né? Ela lesionou na altura da T3 e não fez uma lesão total. Graças ao nosso bom Deus. T3 é aqui na coluna. Isso, Ah, aqui tá. No tórax. No tórax, né? T de tórax, né? Tá. Tem L, que é de lombar, L1, quando fala assim, sim. C, Tá. que é cervical. E aí ela fez uma lesão parcial, não foi total. E qual é a diferença que dá quando a gente fala que a pessoa é paraplégica para sua condição? É igual a questão de paraplégico, tetraplégico, paraparesia. O paraplégico, ele realmente não sente, não tem movimento, ele é paraplégico. Então, ou seja, parou mesmo. de uma certa altura para baixo. Sim, não sente mais nada. Não sente mais nada. Acredito muito que ela possa ficar numa parte, aí já mais a questão da ciência pode explicar um pouco melhor isso, que a paralisia ela pode parar e talvez com estímulos e tudo mais, com o tratamento que a gente tem hoje em dia, pode ser que volte. E aí acho que também cabe saber se é uma lesão parcial ou total, mas no caso ficou ali paraplégico, né? No meu caso foi uma paraparesia, então ela teve uma lesão, ela não parou total, né? Por uns dias eu fiquei sem sentir, sem movimentar, sem nada, porém aquilo ali foi melhorando, tendo melhorias, né? Sim. Então você consegue ficar em pé, por exemplo. Então, aí, mediante todo o tratamento que eu fiz de fisioterapia, pilates, hidroterapia, estímulos com choquinho, né? E aí eu fui recuperando. Então hoje, já tem 12 anos, né? Eu tinha 16. Eu tô 29. E em janeiro faz 13 anos, né? Depois de um bom tempo que eu fui recuperando. Então, assim, quando eu tive a lesão, parou total. Eu não conseguia ficar sentado, ficava igual um boneco de pano. Hoje você tem a sensibilidade nos membros. Sensibilidade, consigo ficar em pé, não 100%. Tudo que eu tenho não é 100%. Sim. Basicamente aí 95%, se fosse para botar numa porcentagem, sabe? Hoje se eu pouso um mosquito na minha perna, eu sinto. Agora, o quente e o gelado, sensibilidade, eu não sei distinguir. Eu sei que tá ali alguma coisa, aí eu vou olhar para ver o que é, mas o que é, eu não sei. Agora, eu imagino, né, Sandra, para um menino, né, um adolescente de 16 anos, assim, iniciando essa vida de adolescência, que é conturbada também, né, essa vida de adolescente, aconteceu uma coisa dessa, que desespero que deu em você. Então, quando as pessoas falam comigo, é muito assim, nossa, imagina como que não deve ter sido tão difícil. Muito engraçado, que pra mim foi muito tranquilo. Sério? É até meio louco dizer. Da onde você tira essa serenidade? Da onde? Assim, eu sempre... Eu entendi muito cedo também que foi uma questão espiritual, vamos dizer assim, né? De processos, de aprendizado e tudo mais, e talvez de hoje me entender quem sou eu na sociedade, né? Mas aí precisou iniciar o processo, e foi aos 16 anos. Então, eu falo muito, eu venho de uma família que é cristã protestante, né? E aí acredito-se muito em Deus, e eu entendo que essa força que eu tenho, que eu sempre tive, esse entendimento, essa tranquilidade, como vocês disseram, veio a gente chama de Deus, mas veio de um ser sobrenatural, sabe? Sim. Entender tudo sempre muito tranquilo. Claro, tem dias que a gente, lá antes mesmo, sem saber o que vai ser do dia seguinte, do amanhã, desesperozinho vem e tal, mas nada que seja, enfim, céus. Nada que você tenha parado um dia e ter pensado, meu Deus, acabou minha vida. Não, mas, Daniel, não. E aí desculpa. Deixa eu só te fazer uma perguntinha. Mas eu sou a rainha da interrupção. Eu sou a rainha da interrupção. A gente corta e a gente volta. A gente corta e a gente volta. Não, eu estava escutando você falar, mas é o seguinte, isso é uma coisa que uma situação como essa, né, de uma virose, de uma doença, ou até mesmo de um acidente, enfim, atinge você, né, atinge a pessoa e atinge toda a família também, né? Porque, por exemplo, eu e Isabel, nós somos mães. Né? Então a gente fica pensando, você fica assim, você tem uma ideia, um sonho para os seus filhos e tal, e de repente acontece um acidente, você tem que se reposicionar. Eu estou falando isso porque muita gente deve estar nos ouvindo e talvez seja até útil no sentido da gente fazer um debate como esse. Se reposicionar diante do mundo com novos desafios, né? Você falou que é cristão, que tem sua fé,
enfim. Mas a tua família, junto com você, houve todo esse entendimento? Como é que foi? Porque hoje você é um atleta e reconhecido, você vai falar sobre isso. Mas era interessante conhecer também essa coisa da sua família, né? A minha família, a minha mãe até hoje não... Para ela, sabe aquele nó que não desce. Ela... Não aceitou bem. Enquanto eu fui super tranquilo e fiquei super, sabe, zen. Quando tive lesão e me falaram que eu teria que ficar internado no hospital, eu falei, nossa, que legal, quem pensa nisso? Nossa, que legal ficar internado. Eu pensei isso, a primeira coisa que veio na minha cabeça. Bem adolescente, né? Bem adolescente. Mas assim, tu já fica, caraca, eu bem que não jogava bola, mas pô, não vou mais poder correr, não vou poder mais... Na verdade, até então não se sabia, né? Vou falar sobre isso, aí você me puxa o gancho porque eu vou... Talvez você não tivesse essa percepção ainda, né? Que poderia acontecer tudo isso. O que seria? Vou ficar internado aqui, vai resolver e vou sair. Justo. Como eu fiquei internado em São Gonçalo, uma vez eu já tinha ido nesse hospital e engessar a perna porque eu tava jogando bola e assim, brincando um pouco, né? Não gostava muito, mas brincava de vez em quando. E caí, fissurei o dedo e tive que botar gesso. Então pra mim era, vou ficar aqui. E aí já entra a minha preocupação da minha mãe. Acho que em tudo isso mexeu muito mais com a minha mãe. Isso aí é fato. Como 1 mais 1 é 2, a gente sabe que a mãe sempre acaba se desestabilizando mais. Absorveu mais, né? Pessoa, justo. E aí a minha mãe, ela precisou de psicólogo. E primeiro eu passei pela psicóloga e a psicóloga falou, não, ele tá super bem. Eu conversei com ele e por todas as minhas análises ele tá tranquilo. E aí foi conversar com minha mãe e ela precisou de fazer um acompanhamento, né? E aí naquela época, a gente tá falando de 2013, tá? Não é tão antigo naquela época. Mas não era tanto como é hoje, sabe? Precisamos de um psicólogo, sabe? E ela meio que, não gostei não, e não quero. Também tava passando todo o processo, ela talvez tinha que dissolver como ela dissolveu até hoje. Tudo aquilo dentro dela, ainda ir para o psicólogo para falar sobre os problemas, para falar sobre as questões, pô, meu filho acabou de parar de andar, sabe? É um machucado, uma ferida, sabe? E ela não quis fazer o acompanhamento e acredito que muito o retrato e o resultado de hoje é porque ela não teve um acompanhamento, não quis fazer o acompanhamento, sabe? E aí a minha família, eu falo muito que ela deixou eu voar, permaneceu ali junto, tava abraçando, mas me deixou, não, deixa ele fazer, sabe? Deixa ele ir lá, fazer sozinho, deixa ele... Eu sempre fui muito ativo dentro de casa, eu sou o filho mais novo de 3 homens, minha família é composta por 5 pessoas, meus pais e meus 2 irmãos, e eu sempre fui de ajudar a minha mãe, eu sempre fui o braço direito da minha mãe. Ela não podia ir na rua comprar um alfinete que quando eu chegava em casa, ela já me mostrava, ou quando ela não me mostrava, eu já, nossa, de quem é isso aqui, mãe? Você sempre estava ligado em tudo. E como é que foi isso, então? Então, não teve aquela coisa de, pô, o Daniel parou de andar agora, é o coitadinho da família. Não pode fazer isso, não pode fazer... Não teve isso? Não, assim, não dessa forma. Minha mãe sentiu muito, ela cuidava e zelava, mas de algum certo sentido que ela teve, que ela me deixou... Tanto que teve um dia que ela não podia mais ir na fisioterapia comigo. Nesse dia em específico, ela não pôde ir na fisioterapia comigo. E se eu não fosse, eu perderia a vaga. Porque a fila é muito grande do SUS para poder você fazer um tratamento. E aí ela falou, filho, hoje eu não posso ir. Porque aconteceu alguma coisa, eu não me recordo. Eu falei, mãe, então eu vou. De ônibus. E aí eu fui, encarei a vida assim. Nossa. Assim. E ela, eu acredito que isso deve doer nela até hoje, sabe? Mas ela deixou. Pois foi a melhor coisa, porque a partir desse dia eu nunca mais... eu mostrei que eu não precisava de ser um bonequinho de porcelana. Sim, tá todo mundo em cima de você, que você conseguia ter a sua autonomia, como você tem, né? E como é que é essa história, morar sozinho? Você mora sozinha? Você não sabia? Eu não sabia. É um susto. Eu já falei, não quero conversando com minhas crianças. Eu não quero. Esse pessoal muito independente que já sai de casa assim, eu não quero. Mas a vida vai acontecer. Fala pra mim. Vai, né? Vai, né? Não adianta eu falar isso que vai, né? E aí quando eu saí aos 18 anos, eu falei, uma hora vai ter que ser, então que seja agora. Assim, ai, que medo que deu isso. E aí eu tinha acabado de ter lesão com 16 e 18, então, 17, com 2 anos, nem 2 anos, às vezes nem 2 anos, 1 ano e pouco. Isso aí.
E eu já tinha Outro desafio. outro desafio. Na verdade, porque assim, eu já fazia tudo dentro de casa. Quando eu tive a lesão, e aí mesmo na cadeira de rodas, assim, aquela robusta, né, que convencional, essa aqui que eu Essa que você usa é o que? uso Mais moderna? É uma monobloco que a gente chama. O que é né? monobloco? É uma cadeira que ela é feita sob medida, especificamente para aquela pessoa. Ela pega todos os ângulos, a questão do enquadramento do joelho, para poder a perna ficar certinha. E geralmente ela é mais prática, mais Que você fica bem justinho ali. bem justinho. Não tem uma coisa que fica te... As amigas que têm uma bunda mais avantajada vai tentar sentar, não consegue. Não consegue. Então, aí- pelo jeito, a vida tá normal em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Que ele já contou ali que as amigas... Amigas e amigos. Mas é outra parte que a gente vai conversar. Não cabe ali, olha só. Já quero perguntar dessa parte da Mas ele sacanagem tem muitos comigo. amigos e... Ele falou que não ia falar nada. Eu nem lembro. Você lembra o que ela falou que a gente estava falando? Porque ela, entendeu? Puxou aqui. Ela atravessa aqui. Então, e aí, o que acontece? É monobloco, né? Geralmente é uma cadeira... pro dia a dia. Específica. Isso, para um cadeirante, vamos dizer, ativo, que sai, que trabalha. Então ela precisa ser mais leve, precisa estar minimamente configurada para aquela pessoa, né? Vamos dizer assim. Sim. E aí a cadeira convencional é aquela que a gente encontra em hospital, sai do hospital tive alguma coisa, precisa de uma cadeira de hospitalar em casa. Aí é uma cadeira convencional. Geralmente é aquela que as pessoas conduzem e tudo mais, né? E... Com ela você corre? Com ela você fugiu. Fugiu de mim também. Mas com ela você corre com essa cadeira? Ou você precisa de uma outra cadeira para correr? Eu posso correr com essa, como eu corro com ela, porém, como eu já peguei uns bisuzinhos da própria vida, eu troco as rodas. Eu boto umas rodas mais finas, que são as rodas que eu danço. Pra corrida também tem que ser essas rodas? As bicicletas com a cadeira, que a roda é bem fininha, Sim, sabe? a bicicleta de corrida é fininha. O deslocamento é melhor, o desenvolvimento é melhor. Então peraí, se é assim... Aí as minhas rodas, as traseiras, né? Não as dianteiras. As dianteiras já são maiores, porque as da minha de dança são 3 milímetros, e a polegadas, se não me engano, e a de corrida já são 4, é um pouquinho maior. Então, faz buraco, pedra, essas coisas. A outra é menor, garra. Quantas das vezes eu já caí na rua? Nossa. E aproveitando que a gente está falando dessa sua autonomia e um outro desafio, né, que é depois da lesão você ir morar sozinho, acredito que tenha sido um desafio também para você. Como é que o esporte entrou na sua vida? Porque assim, antes da lesão, você já era voltado para o esporte? Não. O que aconteceu? Você falou que brincava de futebol, mas não gostava muito. O que aconteceu que o esporte entrou na sua vida? Pois é, assim como o esporte e a dança também, eles podem mudar a vida das pessoas, né? E aí eu encontrei, através do esporte e da dança, né? Você perguntou sobre o esporte, mas acaba sendo a mesma base ali. Foi uma forma de eu me reinserir na sociedade, né? E buscar qualidade de vida e tudo mais, porque se hoje eu sou um atleta, tenho uma deficiência e sou um atleta, automaticamente eu vou ter que junto com um técnico, com uma comissão técnica e tudo mais, procurar meios para adaptação para eu participar do esporte, e automaticamente eu estou induzindo o meu corpo a algo a mais, sabe? Então o esporte e a dança, eles são meios de reinserir mesmo uma pessoa que acabou de ter uma deficiência, alguma lesão, algum acidente, pra vida. Pra vida. Agora, quem te levou? Alguém te levou ou você buscou isso? Pois é, então, eu me reabilitei numa instituição que era referência, né, de reabilitar a pessoa com deficiência para o esporte. Era o maior centro de reabilitação da América Latina, né, que reabilitava a pessoa com deficiência para voltar para o esporte. Então, assim, eles falavam assim, olha, se você vai voltar a andar, não sei, mas você vai sair daqui apto para poder ser reinserido na sociedade. De que forma? Esporte, dança, entendeu? Tendo a sua autonomia de ir e vir. Sim, porque aí assim, se você consegue obter o ápice da reabilitação, mesmo não voltando ao que você era antes normal, né, dito normal, pelo menos você está apto para poder ir viajar, para competir. Precisar ir ao banheiro sozinho, você vai. Precisar, sabe? Então, a sociedade está inclusiva nesse aspecto? Você, por exemplo, encontra lugares, rampa suficiente, portas amplas suficientes, banheiros. Você tem
A sociedade está preparada para receber você ou ainda não? Ainda não, estamos por um caminho, né, para esse lugar de inclusão plena, de acessibilidade em todos os lugares, mas sabemos que ainda não só na minha cidade, né, mas em todo lugar. No Brasil, enfim, ainda está muito distante, mas estamos caminhando, né? E aí eu entendo muito sobre esse lugar de que eu preciso estar na rua, né? Eu, como falei, vocês falaram, né, também, eu moro sozinho. Essa adaptação de morar sozinho teve toda uma construção antes, já dentro de casa, porque como eu falei, eu fazia tudo. Assim que eu tive a lesão, eu que arrumava, meus irmãos dormiam em beliche, eu que arrumava a beliche deles, então assim, ia pro banheiro, lavava banheiro, lavava louça, então coisas de casa eu já sabia. E aí estava a rua, a partir do momento que eu comecei a ir sozinho para fisioterapia, eu já... Opa, peraí, eu preciso disso. Aí entra a dança, porque na dança, pra gente dançar, a gente não simplesmente, peraí, me dá a cadeira aqui, porque quando eu comecei, eu tinha uma cadeira mais robusta. Não era uma cadeira, a cadeira de dança é muito parecida com essa que eu uso no meu dia a dia. E ela é mais leve. Então, assim, se você tá parado, deu uns escorregão, você cai pra trás. Você cai. Então, você precisa estar muito apto. Tem que ter toda uma adaptação, né? Toda uma adaptação. E aí, na dança, a gente aprende a empinar, a gente aprende a cair sozinho, levantar sozinho. Claro, isso aí vai depender muito de cada corpo, de cada lesão, de cada pessoa, sabe? Então, assim, para hoje eu fazer o que eu faço, que é dar cambalhota de cadeira de rodas, não é simplesmente, tô aqui, vou lá, vou tentar. Não, é estudo, a gente cai... Técnica, né? Você tem que ter técnica. Como qualquer esporte, né? Eu tô te falando isso porque meus filhos fazem o judô e para você cair, ter a queda, você tem que ter técnica para aquilo, senão você se machuca. Sim, se machuca. É igual o que você tá falando. E aí isso acaba, querendo ou não, exemplo, tô dançando, aí vou empinar para fazer um passo. Como é que eu vou fazer isso? Lá na academia, na construção, na pesquisa, a gente coloca colchonetes, tanto atrás quanto na frente. É exemplo. Vou dar um exemplo muito prático que eu levo sempre para a vida. A altura dos colchonetes, né, desses colchonetezinhos fininhos, a gente coloca um em cima do outro, ou tatame até mesmo, e aí bota lá 2, aí vou, subo. 3, vou, subo. 4, já estamos um pouco mais de dificuldade, mas a gente arruma meios para poder subir. 5, e aí vai indo. E aí, muitas das vezes, dá uma altura de uma calçada. Então, aquilo que eu aprendi lá na reabilitação... Você aplica no seu dia a dia. No dia a dia. Na sua rotina. Dia a dia. A roda agarrou num buraco, numa pedra, cair na rua. Lá na dança eu já aprendi a levantar sozinho. Daniel, e aí, quando você pensa em me ajudar na rua, eu já tô levantando. Você já tá na cadeira. Daniel, e a alimentação? Você mora sozinho, você deve fazer sua própria comida. Sim. Mas você cuida da sua alimentação, do seu peso. Um atleta em si, já tipo assim, que não é um para-atleta, ele já tem que cuidar da sua alimentação. Acredito que você, como um para-atleta, precisa se cuidar ainda mais. Sim. Você que faz sua própria comida, você que equilibra suas proteínas, os seus carboidratos, como é que você pensa nisso? Então, na verdade, atualmente eu tô com uma parceria em um restaurante onde eu vou lá e me alimento, né? Por conta mesmo da questão de rotina e tudo mais. Mas aí é aquilo. Quando eu saí do hospital, o médico falou assim pra mim, olha, fisioterapia você vai ter que fazer por um bom tempo, porém atividade física você tem que fazer pro resto da sua vida. Porque quanto mais pesado ficar, vai ser pior pra você. E outra, você não vai ter dinheiro pra ficar comprando cadeiras. Porque se eu faço uma cadeira na minha medida atual, eu preciso manter aquela medida pro resto, assim, por um bom tempo. Não, senão não tem de ano em ano trocar uma cadeira dessa. Imagina, aí eu engordei mais, aí fui. Então eu emagreci muito, né? Eu tenho a predisposição a engordar. Não fala isso, Daniel. Com um corpo maravilhoso. Nossa, que nem esse menino. Justo, mas aí que tá, se eu não controlar... Ó, viu? Até me deu uma... Se eu não controlar, eu tive a sorte de puxar tudo da minha mãe, graças a Deus. E aí também a predisposição ao ganho de peso, né? Então, assim, se eu não controlar, se eu só ir comendo e qualquer coisa, nossa, já era. E você acaba controlando com a atividade física que você faz. E assim, a todo tempo é tudo muito... Porque assim, a gente falou um pouco sobre acessibilidade, tudo mais, dificuldades ali. E aí tudo realmente é muito dificultoso. Porque se eu vou atravessar uma rua, eu tenho que andar mais. E aí o chão que não é adaptado.
Enfim, são pedrinhas, às vezes, que agarram. Essas pedras bonitinhas que colocam na cidade inteira, que é lindo, maravilhoso. Quer ficar muito bonitinho. Fica bonito, mas é péssimo, porque trepida muito. E aí tu imagina, tu andar o tempo todo trepidando e a tua coluna, a tua costela, como é que fica? Enfim, todos os seus órgãos internos, sabe? Então isso aí mexe muito com a gente. E aí, que se eu tiver gordinho, isso acaba te... Agora deixa eu te falar. A gente tem uma lei, que é a 13146, que está completando agora 10 anos. Agora em julho. 10 anos, né? Que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Esse Estatuto da Pessoa com Deficiência, você acha que ele consegue dar conta de tudo que as pessoas com deficiência necessitam enquanto ser humano na sociedade? Então, tudo, acho que é muita coisa, porque cada dia que se passa a gente, caramba, nossa, tem isso aqui, nossa, tem aquilo lá. E aí, exemplo, assim, bem prático, eu sou um indivíduo, preciso de um tipo de adaptação. E aí, um outro cadeirante precisa de um outro tipo de adaptação. Eu preciso de uma porta larga para poder entrar ao banheiro e barras de apoio. Minto, na verdade eu não preciso. Mas um outro cadeirante que tem precisar. Precisa. E aí a gente tem uma pessoa que tem nanismo. Ela vai ao banheiro. Como é que ela sobe a privada? Exatamente. E aí, se for uma mulher e precisar utilizar um chuveirinho? Não consegue. Curto, como é que vai pegar? Então, assim, se a gente pontuar, eu consigo fazer talvez uma acessibilidade plena no ambiente que eu vivo. Por exemplo, talvez no meu setor de trabalho, conversar com minha chefia, falar, olha, eu preciso disso. E aí fazer na minha casa. Agora, se eu for na tua casa, eu não consigo. Ou então, se eu for no teu comércio, eu não consigo. Porque aí eu vou chegar pra você e vou dar uma demanda, mas vai chegar outro, vai te dar uma demanda. Imagina, aí, mas eu preciso de um vaso alto? Não, preciso de um degrauzinho, porque aí um degrauzinho ele não canta, a gente consegue pedir a pessoa com nanismo. Então, assim, tudo, eu acho que quase que impossível. É quase que impossível. A gente tá caminhando para um lugar melhor. Mais acessível, mais inclusivo, mais... Eu já estou falando isso porque o programa passado a gente falou muito dessa questão da discriminação, né? Discriminação com todas as pessoas. E aí a gente está falando da pessoa com deficiência, das pessoas negras, das pessoas LGBT, né? E tantos outros aí que sofrem um preconceito e a discriminação da sociedade. E a gente citou várias leis, a Constituição brasileira, que garante aquele direito de ir e vir, que você, né, não pode ser discriminado, todo mundo é igual perante a lei, aquela coisa toda que a gente tem. E que ainda assim a gente tinha várias outras leis, ainda com uma Constituição, que ela é, né, espetacular da escrita da Constituição. Mas ainda assim a gente precisa de várias leis para dar conta das coisas, né? Para dar conta de direitos. A gente tem esse Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é novíssimo, né? Tá fazendo 10 anos, né? Talvez falte a pessoa com deficiência ter voz, talvez os governos, a política pública tenha que ouvir a pessoa com deficiência, porque você sabe que as pessoas têm mania de falar assim, não, aqui tá tudo com acessibilidade, mas acessibilidade para quem? Justo. A visão de quem? A visão de quem? Porque eu não consigo ter se eu for construir alguma coisa, eu não consigo ter, porque eu não tô passando por aquilo. Eu não estou, né, nesse corpo, né? Como outras pessoas, como uma pessoa branca não vai estar no meu corpo de uma pessoa preta, não vai passar o que eu passo. Então, assim, falta voz, falta as pessoas serem ouvidas. Sim, acho que faltam as pessoas serem ouvidas e faltam as pessoas para falarem. Porque muitas das vezes eu, não estou preocupado. É cansativo. Mas é cansativo mesmo, né? É cansativo. Ali a gente falou sobre isso. Imagina se todo mundo falar que vai ser cansativo, ninguém vai ter direito a nada. Não, ninguém vai fazer nada. Ninguém vai fazer nada, porque não tem ninguém precisando. Então, assim, eu preciso meter a cara. Eu entendi mesmo um pouco que você falou aí sobre essa coisa de que para cada situação é uma adaptação, né? Sim. Então, mas eu acho que tem que ter, né, Isabel? Essa coisa de você ter o basicão, pelo menos. Básico, sim. O mínimo necessário. Porque o básico não está sendo feito, né? Exatamente. Sabemos disso. E aí, por isso que eu preciso... E até uma qualificação também, né? Para você ver para o comércio. Essa coisa que você falou da escada, eu fiquei lembrando. Então, às vezes, quando você vai no banheiro e está muito cheio, você acaba usando o banheiro aquela com a porta mais larga, com pessoas com deficiência. Então você acaba entrando. Eu nunca vi uma
Não, Em nenhum não tem. banheiro que eu já fui, nem de aeroporto, nem de lugar nenhum, uma escadinha. Nunca vi. Não tem. E é complicadíssimo É. isso de usar o nosso banheiro aí, hein? É. Porque eu tenho incontinência urinária. Se eu chego no banheiro pra usar. Pois é. Pronto. Mas eu, eu dou uma corrida lá às vezes, porque. Imagina, pô, tem a pessoa lá dentro, eu mijo tudo. É. Mijo todo. Porque assim, eu utilizo fralda pra lugares que eu sei que não vai ter banheiro, né? Aham. E aí, ou então pra dormir, não vai ter banheiro, vou ficar muito tempo Aham. sem Sem ter ter acesso. o acesso ao banheiro, então eu vou colocar. Agora, se não, tipo, por exemplo, eu vou andar aqui na cidade, eu sei que em alguns pontos eu faço essa análise própria, né, minha. É igual se eu for a Niterói, se Você, for Rio, eu sei que tem você pontos. já anda mapeando, né? Não, é tudo tempo. Mas isso que ele falou é uma coisa interessante. Mapeando. Eu vou fazer uma denúncia aqui. O Starbucks ali do centro do Rio de Janeiro, por exemplo, só tem um banheiro embaixo. Justo, e aí você fica como? Eu fui a uma academia ontem, Só tem um banheiro embaixo. fazer uma Pra inscrição todo numa mundo. academia nova, e aí eu cheguei na academia, primeiro não é acessível e tudo mais. Tá, beleza, cheguei lá, o acesso... Vou conhecer. O acesso da academia é acesso para carro, assim, a calçada ela é íngreme, então assim, o carro sobe, mas a pessoa com deficiência não. Eu até subo por conta de ser um atleta Sim, porque ativo e você tudo mais. é- Agora, pô, vou ali fazer uma academia, sou uma pessoa, vamos dizer, dita normal, cadeirante. Cadeirante. Não vai conseguir, vai precisar de ajuda. Que não for atleta, que não tiver uma Pois é. destreza como você tem. Entrei, o balcão de atendimento é alto. Uhum. Se for uma pessoa com nanismo, vai ter que a pessoa, como a recepcionista saiu da recepção, foi aqui me atender do lado de fora. E eu não quero ser igual a todo mundo. Tudo bem. Posso usar o banheiro? Não vou começar a malhar hoje não, mas posso usar o banheiro? Pode sim. Aí entrei no banheiro, o banheiro não tem chuveiro. Se eu precisar, tipo, dali da academia, como muitas pessoas fazem ir pra algum outro lugar. Ir pra outro É, lugar. tomar um Mas banho, aí tomar uma tomar um banho. ducha e tal, é. Aí eu olhei, não, mas vocês contam com elevador pra aula de dança, né? Porque eu sou bailarino e, enfim, eu quero fazer aula de dança. Uhum. Não, a gente não tem. Nossa. E aí é o quê? Uma escada? É escada. É escada. Não, mas aí a gente vê o que faz. Eu ver o que faz é pegar você e a gente Vem leva. carregar, Eu não quero é. isso. Ai, não quer. Eu busquei minha autonomia há anos pra Claro. poder ter Claro. total independência e agora você vai mudar no colo. Não vai. Não, e é Eu aquilo não que você aceito, eu não entro em comércio, assim. A não ser que não tenha em outro lugar. E aí eu vou até preciso, aí eu vou. Agora, fora isso... Eu acho que você tá super certo, porque é isso que você falou, você é um cidadão. Sim. Nunca mais. E aí, para além disso, Eu eu vou te tenho falar que uma fazer coisa, uma denúncia para quem vai resolver, né? E eu Pro nunca órgão mais vou entrar no responsável. banheiro. Por favor, porque eu posso estar lá querendo Aca- entrar todo Acabamos de abrir a segunda coisa. Exatamente, A segunda já tá deu aprendendo, fora aqui, né? Estamos aprendendo. Nunca use, então, porque... Não, porque pode realmente aparecer alguém. Aqui E esteja assim, necessitando. vamos lá, no banheiro feminino ou masculino, você tem vários boxes. Aham. Né? Bom, acredito eu, né? Sim, tem vários boxes. E aí o banheiro para pessoa com deficiência Só tem um. Só tem um. Só tem um. Só tem aquele ali. É. Então, assim, não tem como. Foi rapidinho. É, Meu não tem amor, esse seu rapidinho. rapidinho de 5 Eu já segundos. fui. Pode. Eu já fui. É. Aí imagina, eu todo Verdade. arrumadinho, bonito, elegante e ficar lá todo mijado. Não. Não tem. Ou quando é o número 2. É, Não, não tem verdade, condição. não pode. Complicado, né? Entendi. Obrigado, Daniel. Obrigado por isso esse é um São toque. questões que a gente. Não, rapidinho. A gente não Mas para pra essa analisar. coisa que... Você vê como é que é? É uma Essa coisa construção, né, da conversa. da educação Justo, também, né? justo. Porque essa coisa de você ter, você vê, aeroporto. Aeroporto é um lugar onde passa muita gente. Rodoviária é um lugar onde passa muita gente. Ou seja, deveria ter essas coisas, né? Eu até acredito que um comércio, a pessoa fala, pô, um investimento alto, talvez vou fazer só esse aqui, mas um aeroporto e uma rodoviária deveria ter, né? Deveria. Deveria ter uma escadinha como Pois essa, é, deveria ter essa coisa do chuveiro. É igual assim, aí eu Chuveirinho, preciso me é. trocar. Você bota uma fralda de um neném sentado? Não. Não. É deitado. É É Então deitado. assim, aí eu preciso me trocar. Como é que eu me troco? É. Então, quando eu faço Aí fica no isso, chão, no chão eu seco tenho ali. que levar uma toalha grande ou um lençol para poder colocar no chão. Não, Infelizmente, não, deitar ali. é. Uma vez que eu fui fazer... É complicadíssimo isso. Fui fazer uma prova. E aí era muitas horas. E aí eu tive que levar, eu falei, não vou ficar me submetendo a isso. Enfim, fiz a prova, mas depois nunca mais eu voltei pra fazer, não passei e tal. Mas não voltei, eu falei, cara, eu vou ficar me submetendo a essas coisas. E assim, depois as coisas melhoraram e tudo mais, mas porque eu sinalizei, né? Mas eu precisei levar lençol de casa. E aí, cara, você se submeter aí é sujo, né? Querendo, Claro. que esteja limpo aos olhos. Não sempre tem Mas as sempre bactérias, as coisas. sempre E aí tem. nas academias é sempre assim também, as pessoas sem deficiência usam os banheiros, aí tu vai lá usar, tá tudo sujo, e aí você reclama na recepção, reclama com aqui mesmo no centro, eu fui fazer isso na academia,
E aí, para além disso, a academia ainda fazia como é que fala? A avaliação física dentro do banheiro do PCD. Meu Deus. Nossa, mas é insalubre, né? Então, aí, beleza, nunca pararam de fazer. E aí teve um belo dia que eu reclamei com o gerente, né, da academia. E aí, pô, cara, eu não consigo fazer nada, isso e tal. E aí, no meu último dia, eu fui no banheiro e estava fechado, eu bati a porta. Eles botavam assim a plaquinha de manutenção, né? Mas é porque tava fazendo avaliação física. Isso quando as outras pessoas sem deficiência não estavam utilizando. E aí eu fui na recepção reclamar. E aí a menina falou, peraí que eu vou lá resolver pra você. Bateu lá, quem abriu, quem era? Quem? O gerente. Fazendo a avaliação física lá dentro. Eu olhei pra cara dele, pô, você. Diversas vezes eu reclamei, usei e fui embora. Na verdade, antes de ir embora, eu passei na recepção porque era pra falar minha Cancelou. O que acontece é que a gente vê cada vez, assim, muitos absurdos, né, quando se trata dos grupos, que eles são ditos os grupos minoritários, que somos nós, que é a pessoa com deficiência, que é a pessoa negra, que é a pessoa LGBT, são os grupos minoritários. E não se tem respeito, só que a gente está no século XXI. Sim. Né? Quanto mais tempo vai demandar isso, né? Sim. Aí a gente tem um estatuto da pessoa com deficiência, a gente tem leis municipais, a gente tem conselho disso, conselho daquilo, e as coisas não se resolvem, né? Eu acho que, assim, é hora das pessoas olharem realmente e ver que é uma questão de necessidade, de urgência. Sabe? Você poder sair, E o Daniel não para, tá? Estive esse tempinho todo aí atrás de Daniel para conseguir para que ele viesse, que é o programa, né? Super ocupado, treinando, trabalhando. Aí eu ligo para ele um dia, passo uma mensagem, Daniel, a gente vai conseguir conversar hoje? Olha, eu não sei, porque eu já estava aqui em Maricá, mas eu já saí, eu tô no Rio, que eu tô voltando. Falei, gente, o que é isso? Ele não para, ele sabe, é aquilo. Preciso ir para academia, chegar lá, tomar um banho, me vestir, porque eu posso fazer 1000 outras coisas depois. Como qualquer pessoa faz. Eu me admiro muito por essa força que eu não sei de onde que eu tiro. A minha mãe fala, cara, eu não sei como é que você aguenta fazer tudo que você faz. Porque eu preciso dar conta da minha demanda. Da sua demanda. E a minha demanda que é alta, hein? É muito alta, muito grande. Eu falo assim, até porque contamos com a questão de acessibilidade. Hoje, para você atravessar uma rua, é só você atravessar. Eu preciso ir lá na parte que é acessível, da faixa de pedestre. Porque assim, dá para atravessar fora da faixa de pedestre, não tá vendo carro, mas aí tem um meio fio no meio da rua que você não consegue, que eu não consigo atravessar, mas que você consegue subir, E aí você ganha tempo. Ai, tô atrasado, dá uma corridinha numa subidinha, eu já não consigo. Você não preciso ficar esperando o ônibus, o horário do ônibus, tudo certinho. E aí o ônibus não funciona, eu preciso esperar o próximo. Sim, porque o ônibus tem que ter o elevador, a acessibilidade para que você consiga. Existem cidades do Brasil que a plataforma é tudo reto, né? A gente tem aqui a cidade vizinha, que é Niterói, que tem alguns ônibus que vai para a região oceânica, que eles... É muito fácil. Eles descem apenas uma rampinha e já tá ali no chão. E aí, assim... É acessível, mas não é inclusiva. Porque ela fica num ângulo, né, de íngreme, um pouco fora do comum. E aí você precisa de uma pessoa para te empurrar. Mas é muito, entre aspas, melhor ter alguém... É claro que se fosse pleno ali no retinho, tudo igual os BRTs lá no Rio, é tudo, né, certo. Apesar do vãozinho, mas é só dar um... E aí é muito melhor alguém só vir me ajudar a subir do que aquele elevador ficar lá... Aí agarra às vezes no chão, aí pronto. Quando agarra no chão, demora. Precisa chamar alguém, chega aí, todo mundo desce, aí é o constrangimento. Tudo bem que eu sei que a culpa não é minha. Mas é um constrangimento, sim. Porque aí fica primeiro que fica as pessoas, nossa, meu Deus, que demora. Que demora. Ou então fica de cara feia pra você, achando que você estragou todo exatamente. o cronograma dela, porque atrasou o ônibus dela. O rolê dela tá atrasado. Quer dizer, aí eu olho de olho pra olho. Tá me olhando cara feia, eu vou olhar pra exatamente. Não, aí você... tem que se sentir culpado por uma coisa que deveria ser... É um direito seu. Não, na boa. Na verdade, não sou eu. Não, deixa eu te falar, na boa. As pessoas que olham com cara feia pra você, olham pra cara feia pra qualquer coisa. Porque tem gente que já é assim mesmo, parece que de nascença, sabe? E aí é sobre a pessoa mesmo. Sobre a pessoa. Não é sobre você. É porque encontra uma pessoa idosa, porra, vai demorar. Quer mais uma aguinha? Encontra uma pessoa cadeirante, porra, vai me atrapalhar. Encontra uma pessoa... Então a pessoa essa daí já deve ser... Sandra? Não, obrigado. Já deve ter problema mesmo.
mesmo. É por isso que eu olho de olho para outro, porque se eu abaixo a cabeça, as pessoas montam. Aí as pessoas fazem como Mas, cara, outras. certeza absoluta que não é específico. No seu caso, já tá porque ali, a pessoa ela já tá atrasada. E aí, porque aconteceu isso, ela fala, nossa, já tô atrasada. É mais uma desculpa para dar ali. Mas assim, é muito Eu queria ruim, te perguntar uma coisa, por exemplo. Você faz remo, você dança, né? Dança, Você dança, corrida. Você faz corrida de rua, você bate natação escanteio, também. cabeceia, Você vai defende. no mercado e me achar lá na prateleira do Bombril. Você bate escanteio, cabeceia, defende o gol, corre para o seu... Então, ou seja, e além de tudo, tem, pelo que a Isabel estava falando, você tem uma vida social agitada, uma vida... Né? Já me contaram. Uma vida social agitada, que sai... Que me contaram. Passarinho azul já contou. Já contou. Passarinho, já me contou. Uma passarinha. Tem uma certa agenda, né, de coisas e tal. Agora, eu quero falar para você o seguinte, aí a gente estava conversando aqui agora mesmo, ele falou assim que ele acorda às 4 da manhã para ir treinar remo, né? Então é o seguinte, qual que é a tua rotina? Me conta. A tua rotina. De manhã você acorda na sua própria casa, você sozinho, faz seu café, faz seu chá, come seu pão, blá, blá, blá. Você acorda o quê? 8 da manhã, né? Não, 4 horas, né? 8 da manhã eu já tô dando boa tarde. Já é de tarde. Olha, passa cada vergonha. Eu sofro porque eu acordo 5h30 e eu tenho umas amizades. Difícil. Mas eu boto na hora de conta, fora do ar. Tá, fora do ar de Eu tô acordando tão cedo agora, vocês nem sabem, mas fala. Então, é uma rotina mesmo de atleta. O atleta, ele precisa de rotina. Na verdade, o ser humano, ele precisa de rotina. Sim, de rotina. Mas atleta mais ainda, né? Você precisa estar regrado. De rotina, de disciplina. Tem hora pra acordar, tem hora pra tomar café, e aí vai pro treino, chegar lá, dá bom dia, enfim, já prepara a questão do barco. Enfim, e aí depois você volta, aí o almoço já tem que estar meio caminho andado. Tudo bem que hoje, como eu falei, tem uma parceria com o restaurante, né? Facilita pra você isso. Facilita, porque eu chego lá, monto meu prato e como, e aí depois vou pra casa, descanso, e aí quando tem um treino à tarde, já vou pro treino à tarde. Sim. Volto pra casa, descanso, e aí às vezes ainda tem um treino à noite, porque é onde eu faço o treino da corrida ainda de tem rua. Treino à noite. Corrida de rua. Não são todos os dias, mas... Vou te falar, tô cansada já. Faculdade você fez ou não? Não fiz. Não fez. Pretendo, né? Por quê? Faculdade. Ele falou, vai fazer. Tá. E aí você tem que ter hora pra acordar, então você tem que ter hora pra dormir, porque senão no dia seguinte você não acorda, né? Tem isso. Sim, geralmente dorme mais cedo, né? O atleta costuma dormir mais cedo. Não são todos os dias que eu faço essa rotina, mas até porque eu tenho outras agendas a cumprir também, né? Porque a pessoa quer fazer tudo. E aí as pessoas ficam... Minha técnica, enfim, me fica... Não, mas você precisa escolher. Não dá pra fazer tudo. Eu falei, mas eu era da dança antes aqui do remo. Eu tenho que fazer a dança também. Eu preciso também, porque eu entendo muito que vai para além de, eu sou atleta, eu sou bailarino. Eu sou uma pessoa que está servindo como referência para diversas outras pessoas. Com certeza. E aí, como eu já achei o meu lugar, que é em qualquer lugar, no esporte, na dança, na arte, enfim. Onde você quiser estar. No mercado de trabalho. Você trabalha onde, Diego? Daniel, desculpa. Você trabalha onde? Então, atualmente eu estou trabalhando na Secretaria da Pessoa com Deficiência aqui de Maricá. Nossa, você vai ter muito para contribuir lá. Tem muita coisa. Que coisa boa, para aprender e para contribuir. Muito legal. Isso vai ser em quesito de acessibilidade, importantíssimo. Porque Maricá já é uma cidade que já tem um monte de políticas públicas, né, de referência. E agora a gente está com a secretária nova, que é a Tatiane Castor, e ela está nesse novo mandato agora, né? E ela é uma pessoa super disposta ao crescimento, a contribuir realmente, sabe? Ela veio da assistência social, então ela já tem a noção e o entendimento. Então a visão, ela... Acho que é a melhor coisa, né? E tendo pessoas para estar... É porque acho que é tudo... A gente vai se ajudando, né? Nesse... Sim. A construção... É uma construção. Pessoas dispostas a realmente quererem construir. Não só de fazer uma maquiagem, uma coisa que daqui a pouco apaga e sai. Para fazer só uma propaganda. Já tem a Juliana, que ela é uma pessoa com nanismo, né? Que ela é subsecretária. Então, olha, que bacana. E aí eu vou estar pertinho delas ali, né? Então a gente vai ter duas pessoas de... Sim. Secretária. Duas pessoas e as deficiências são diferentes e vocês vão ter muito a contribuir. Sim. Exatamente, né? É isso que você falou.
tem um banheiro, mas é para de repente para, né, para Juliana não consegue, mas aí a gente tem que ajustar tudo isso. Agora eu queria que você falasse um pouco, já que você falou da sua rotina, das conquistas, das medalhas, começaram a vir quando? Como é que é isso? Então, é loucura louca, né, vamos dizer assim. Porque eu era da natação, né? Competia e tudo mais, eu fazia lá eu morava em São Gonçalo, e aí fazia no Cefam, que fica na Penha, né, ali na Marinha. E aí teve um dia que eu falei, cara, acho que não é mais pra mim, porque assim, no esporte paralímpico, vamos lá, no olímpico você tem os homens que competem com homens e mulheres com mulheres, e aí dependendo da idade ali, você tem um sub, enfim, né, igual futebol, você tem. E aí no Paralímpico já não. No Paralímpico você tem classes. Então eu nunca vou competir com uma pessoa que é de uma classe diferente. Vamos tentar entender um pouco aqui. No remo tem Paralímpico, PR1, PR2 e PR3. O PR1 ele vai remar somente com os braços e ombros. Que é o seu caso. Categoria. Porque eu tive uma lesão medular e eu tenho o controle, apesar de ter um bom controle de tronco, andar empinadinho, bem posturado, eu tenho um controle de tronco alterado. Como eu falei, eu recuperei muita coisa, porém não 100%, né? E aí eu utilizo só braços e ombros. PR2 é braço, ombro e tronco. PR3, braço, ombro, tronco e perna. Então, assim, eu sei que eu só vou competir com a galera que é do PR1. Sim. Eu vou competir com quem é PR2 e PR3. PR2 já pode competir... Pode mesclar? Pode mesclar, não tem problema. E PR3 também. E aí o que acontece? Na natação a mesma coisa. E chegou uma hora da natação, eu falei, cara, tem muita gente boa. Tem muita gente muito boa. Eu sou bom, mas tem gente muito melhor que eu. E aí isso me deu uma... E aí eu parei, voltei pro mercado de trabalho. Deu uma desanimada? Desanimada. Eu saí do esporte, falei, cara, quer saber? Já tô com 20, sei lá, 20 o quê? 25, acho. Ah, meu Deus. Tava assim. Já. Super já, velho. Pois Super é. velho. já com 25, mas Muito continua. velho, você tem razão. Pois não, acho que não dá pra mim não. E tudo mais. Enfim, parei e voltei pro mercado de trabalho. Trabalhei super cansativo, né? E aí, como eu falei no off, eu trabalhava numa açaiteria, né? Sorveteria. E lá eu era praticamente tudo, gerente tudo. ao faxinildo, sabe? E aí, enfim, fazia tudo mesmo, atendia e dava o meu melhor no atendimento e em todas as outras questões também. Tem um bichinho também. Um mosquitinho aí. Foi. Vai. E aí o que acontece? Isso me cansava muito. E aí teve um belo dia, eu tenho uma amiga também que era para-atleta de natação. Ela tá prestes a se tornar uma atleta paralímpica. Ela já foi pro Mundial, então... Que maravilha! É a minha melhor amiga, a minha pessoa, que eu confidelizo todas as minhas coisas e tudo mais. E ela ia ter uma corrida de rua aqui em Maricá. É que eu tô pensando? É passarinha, não? Não. Ah, tá, outra. Não, é outra. É passar. Fala. Vou ter que brincar com isso. Intimidade aqui, ó. Olha as intimidades aqui no programa. Fala. Vai ter que falar Depois piada interna, gente. Fala. E aí o que acontece? A Jéssica, né? Essa minha amiga. Depois se apresenta pra gente. Ela é atleta do Flamengo, da seleção brasileira, né? De remo. E aí, porém, antes disso, ela era velocista. A gente, no esporte paralímpico, a gente tem muito disso. Poxa, eu não me adaptei aqui, vou para outra modalidade. Não me adaptei na outra, eu vou em outra. A gente vai tentando onde você fica mais confortável também. Isso. E aí, assim aconteceu comigo na natação. Eu achei que só era isso. Eu falava, gente, como é que eu vou remar? Por conta da fralda, eu vou me assar, vou me machucar. Eu via, ela se machucava mesmo. Não porque queria, né? Porque assa muito tempo. O remo é um esporte de alto rendimento. Muito pesado para realmente alto rendimento, porque é um esforço, como eu falei, acho que no off também, mas eu vou falar aqui, as provas são de 2.000 metros, são 2 quilômetros. Sim, é muito longo. E aí a água se torna tudo muito pesado, e dependendo do local que você vai, a água é salgada, ou a água é doce. E aquilo cai, né, em cima de vocês, aquela... Não digo nem a água cai, assim, espirra uma água outra, mas é muito pesado, é muito esforço que você tem que fazer. E no caso dela, o carrinho corria, né? Porque na minha categoria o carrinho fica parado, o carrinho que eu digo assento. Entendi. E aí no PR3 e no PR2 também pode ser que aconteça, e no Olímpico o carrinho, você fica deslocando, né? A sua perna fica entendi. Tá. Então além do braço você utiliza a perna também. E aí ela às vezes se machucava.
E ela mostrava foto, amigo, tô machucada, que não sei o que e tal. E a gente tem intimidade. E aí, às vezes eu ia pra casa dela e ela, aqui, aí mostrava e ficava debaixo da nádega. Todo machucado. Machucada, assado. E aí aquilo eu falei, cara, como é que eu vou fazer Como é que eu vou fazer isso? Não dá. Não, Jéssica, não ia. Ela queria me levar pro Flamengo, só que lá não tinha acessibilidade. Ela não dá. Ô, Flamengo, pelo amor de Deus, gente. Mas hoje já tá tudo pleno. Ai, ufa. Inclusive Flamengo. Não posso fazer. Marca das Olímpicas me mandando embora. E aí, enfim, aí fomos. Mas aí eu tô querendo falar sobre outra coisa, sobre a corrida de rua. Ela... Bora, amigo, vamos lá correr e tal, me incentivou a correr. Isso aí é uma história que para sempre vai ficar marcado para mim. E foi onde eu dei o Aí ela que acabou te incentivando. Ela me incentivou para corrida de rua. Ela queria me levar pro Flamengo lá. Até então a gente não sabia muito que teria o remo em Maricá, o para-remo em Maricá. A gente sabia que tinha um remo. Aí fomos pra corrida de... Não, minto. Aí no domingo da corrida de rua, geralmente é domingo, né, de manhã. Ela já tinha ido vindo pra cá pra casa. Ela mora na Gávea, veio de lá pra cá pra gente natar a corrida de rua, que aconteceu no bairro do Condado. E aí quando acorda, que eu olho pra cadeira, pneu vazio. Puta que merda. Caramba. Não, tem uma bombinha, né? Geralmente cadeirante tem uma bombinha, né? Tem que ter prevenido. Igual quem tem bicicleta, né? Ou se você não tem, você tem que ter um ciclo perto. Fui e enchi, esvaziou. Caramba. Esvaziou. Aí eu, pronto, tá furado. Aí a gente começa, né? Que não sei o que, só pode isso acontecer comigo, não é possível. Sei, a gente já começa... A gente tenta, e a vida... Todos contra a gente. Tudo contra. Alecrim dourado que só acontece com você. Ela, amigo, acontece e tal, aí eu... Caramba, que chato, vamos lá, pelo menos para poder dizer que eu não vou poder participar, porque as pessoas verem, porque eu posso simplesmente mandar uma mensagem, mas qual a credibilidade? Até então, ninguém muito me conhecia. Aí chegamos lá, aí botei a bombinha e dentro do Uber eu fiquei reclamando, ela não. Fiquei reclamando e tal, e ela só do retrovisor, que ela tava na frente me olhando lá atrás reclamando. Aí eu parei e falei assim, eu vou fazer desse limão uma limonada. Parei de reclamar e falei assim, cara, minha cadeira não tá tão legal assim. Vai que tem alguém lá que possa contribuir. Enfim, abrir uma vaquinha, isso e aquilo. Beleza, parei de reclamar, chegamos lá e o cara fechado, ela desemburra essa cara, olha quanta gente tem aqui. Igual criança. Desemburra essa cara, hein. Aí chegou lá, eu pra menina, a organizadora, né? Os organizadores até o Maricá Runs, né? Aí cheguei pra Flávia. Então, oi querida, tudo bem? Sou o Daniel Rangel e tal. Me inscrevi, porém, mas eu não... A minha cadeira do meu pneu tá furada. Não vou conseguir. Não vou conseguir, infelizmente. Ela, não, vamos gravar pelo menos você chegando pra ir pegando a medalha. Só que eu era da natação, né? Eu já era atleta. Aí eu... O que você fez? Atleta não quer pegar a medalha por merecer. Não, claro. Eu quero receber a medalha porque eu mereci. Competi e entrei no circuito. Aí eu, não querendo, né? Mas Aí beleza, aí eu olhei pra minha amiga, pra Jéssica. Amiga, vamos ali tentar encher de novo, porque eu levei a bombinha. Por um ato de fé, eu levei a bombinha. Enchi o pneu. Ficou cheio? Eu corri os 5 km sem o pneu esvaziar. Mentira. Aí tá vendo? Sem esvaziar. Aí ele vai falar que foram os espíritos que ajudaram. Não, parou de reclamar, né? Parei de reclamar, usei da fé, porque eu, do nada, vamos encher de novo, já era a quarta vez. Porque ele poderia simplesmente, não, vou lá pegar a medalha, vou encher mesmo, tá esvaziando, tô enchendo, tô esvaziando. E não esvaziou, e tinha um circuito que era de chão batido, com pedra tinha essas pedras mais... Você completou o circuito? Eu completei o circuito de 5 km. Minha primeira prova de corrida de rua. Olha isso. E aí, minha amiga, tá vendo aí? Tá vendo aí? Para de reclamar, Falei pra você parar de reclamar. E aí, Deus me mostrou, eu te colocando nesse lugar de novo. De esporte. Você viu que você tentou sair, né? Mas aí você voltou pra esse caminho. Agora... E aí, no mesmo dia à noite, a técnica do para-remo me mandou mensagem no Instagram. Olha aí. Me chamando pra poder ir pro remo. Aí, deixa eu te falar, você faz parte, então, desse projeto aqui de Maricá,
que é o Cidade Olímpica. Maricá Cidade Olímpica, que reúne, acho que são 10 esportes, não é isso? Tivemos algumas modalidades, isso. Teve renovação de projeto, então algumas modalidades infelizmente tiveram que... Sim, mas você faz parte com remo dentro do Maricá Cidade Olímpica. Aí tem o remo e o para-remo, né, no Maricá Cidade Olímpica, que é uma das modalidades de alto rendimento. E toda vez que você compete é pelo Maricá Cidade Olímpica, que Maricá tem essa coisa de descobrir atletas, né, dentro do esporte. A gente teve isso com o tiro com arco, agora a menina do skate. Sim, também. Tá bem lá no alto. E, sim, tá bem no alto. Também. Outros atletas, né? Tem o Marcos Vinícius, tem aquela menina, esqueci o nome dela. Ela tem 2 nomes. Maravilhosa também, do tiro com arco. Também, a galera da bocha. A galera da bocha. Também consegue pegar uma colocação, vamos dizer, alta assim. Né? Muito bom isso. Só que é pouco divulgado, né? O esporte paralímpico no Brasil, a gente vê que... Sim. Apesar de Tem que ter mais investimento, né, Daniel? Na verdade, espaço, vamos dizer. Porque investimento... a gente tem em São Paulo, que é o CPB, que é o Comitê Paralímpico Brasileiro. Uhum. E assim, geralmente quando a gente vai viajar, vai se preparar e tudo mais, é nesse CPB, né? Uhum. Então assim, investimento, verba e tudo mais tem, mas acho que falta muito espaço, visibilidade, porque a gente pega aí Paralimpíadas e Olimpíadas. Paralimpíadas, o número de medalhas de ouro é gigantesco. Nós somos referência. Agora o Olímpico também, mas nem tanto quanto o Paralímpico. E você não tem divulgação, você não tem a procura para poder assistir os jogos. Não tem a mesma mídia, né, que aparece para os outros esportes, né, então, olímpicos, que, né? Assim, é o caminhar, é a construção, para tudo que se refere à pessoa com deficiência no geral, é mais devagar, vamos dizer assim. Porque o atleta em si, tirando o futebol, no Brasil não tem nada. Eu quarto do Brasil. Olha que maravilha, gente. Na minha categoria. E assim, não tem apoio. Se eu não ir... Se você não correr atrás... Se você não correr atrás... Mas é isso, Isabel. O esporte no Brasil, se é o futebol, não tem apoio. Pode ser na categoria olímpica ou paralímpica, mas não tem apoio de jeito nenhum. Futebol de 7, vocês sabem o que é? Não. Pois é. Então, o futebol paralímpico. Então não tem, por exemplo, assim, futebol feminino. A Marta. Aconteceu alguma coisa, caiu um lenço. Tá, mas vai. A Marta, por exemplo, que é uma jogadora maravilhosa, nunca ganhou igual o Neymar, o Ronaldinho, etc. Nunca. E a Marta era... Então, assim, o esporte no Brasil tem esse problema. Parece que o Brasil só foi feito para jogar futebol. Masculino. Futebol masculino. Porque eu me lembro quando a Daiane dos Santos virou a Daiane dos Santos e que levou um olhar para a ginástica rítmica, que era uma tradição europeia, inclusive, americana. Aí que acho que começaram começaram a criar a questão da ginástica olímpica no Brasil, mas mesmo assim ainda hoje é muito... Sim. Que elas se viram muito com publicidade, elas se viram muito com outras coisas para poder... Um incentivo mesmo do governo, governo federal. Porque se você faz um trabalho voltado mesmo sério para divulgação e tudo mais, vindo de alguém do alto, como o governo federal, as coisas mudam. É outra coisa, né? Aí até você despontar mesmo, é como se as pessoas não acreditassem, eu não sei. Bolsa, né? Parece que rola uma bolsa agora. Você é mais um. Agora, você então é o quarto do Brasil na tua categoria, que é essa PR1 que você está falando? Do Paralímpico. Do remo, né? Então falta pouco pra gente estar lá na Paralimpíada. Eu tenho 1 ano praticamente de remo. Né? Então, para você formar hoje um remador... Você só tem 1 ano? Só tenho 1 ano. Para você formar um remador, é mais ou menos uns 4 anos aí. Um remador mesmo, né? Muito bom. E aí eu volto a falar sobre ter pessoas com deficiência prontas e qualificadas para poder o esporte, mercado de trabalho, dança, arte em si, no geral. São poucas. E aí pessoas muitas vezes dizem, não, porque eu tenho meu benefício, eu não quero, não. Nossa.
tem muito disso, sabe? Não tô dizendo na nossa cidade, não. É no geral. Porque muitas das vezes as pessoas já têm lá, vamos lá, LOAS ou uma aposentadoria, eu vou fazer o que na rua? Será que bate para algumas pessoas essa coisa também de não se sentir realmente incluído? Será que isso... Pois é justo. E a gente, entre aspas, não somos incluídos. Não são. A gente precisa buscar o nosso espaço. Exatamente. E assim, é aquela questão, devagar, é a questão da resistência mesmo, né? Nós não somos, estou aqui pronto para... Não, a gente precisa ter resistência para sobreviver. Até chegar ao ponto de a gente estar vivendo. Quando a gente viver, aí vai estar lindo, maravilhoso. Mas por enquanto a gente está sobrevivendo. Numa cidade, que é, no país. Enfim, numa sociedade que é capacitista, que é preconceituosa, que é racista, que é homofóbica, que é xenofóbica. Enfim, a gente está sobrevivendo até a gente chegar a um ponto que a gente consiga, não, tô aqui de boa, sou eu posso ser quem eu sou. Exatamente, ser quem você é. Sem precisar se esconder para a sociedade, sem precisar mentir, sem precisar fingir o que você não é. E eu acho, vou falar para vocês, como eu tenho mais idade do que vocês... começou ela. Na minha época... Como eu sou velha, eu quero dizer para vocês uma coisa, que a gente precisa enxergar... Eu vejo que hoje é muito melhor do que 20 anos atrás. Sim. Entendeu? Em todos os aspectos. Não estou falando, então não vamos falar nada. A questão da mulher. Pô, vai ser mulher na época que eu fui com 20 anos, na década de 80. Hoje é bem... falta muito? Falta, mas hoje você debate, hoje você fala, hoje você... tem espaço, inclusive, por exemplo, no nosso podcast, para falar sobre várias questões, entendeu? Relacionadas a isso e tal. E a questão da deficiência física, você não tinha nada. Não tinha nada. Como diz o outro, não tinha nem debate. Mas, Sandra, o que a gente está falando aqui é uma coisa. Eu concordo com você. Realmente, há 20 anos era muito complicado. O problema é que você parece que está no mesmo discurso há mais de 20 anos. As coisas têm que avançar mais rápido. Aqui, sim, mas as coisas você tem que estar o tempo todo, como a gente falou no outro programa. Resistência e gritar para falar assim, eu tô aqui. Ele tem que gritar para você, olha, eu existo. Eu quero andar sozinho, eu quero fazer as minhas coisas sozinho, não quero depender de ninguém, não quero que ninguém empurre minha cadeira, sabe? Eu não tenho que chegar num restaurante e o cara vir pra mim, não, eu quero entrar, eu quero pegar minha comida, sabe? Eu não tenho que chegar num restaurante, por exemplo, chique, e todo mundo olhar pra mim porque eu sou a única preta no lugar. Então, é sobre isso que a gente tá falando. É sobre essa questão de chegar e ter que falar assim, oi, eu tô aqui. Daniel tem que chegar e falar assim, oi, olha, eu tenho deficiência, mas eu estou aqui. O debate no Brasil avança muito devagar. Devagar demais. E quando avança, ainda tem o retrocesso do pessoal da extrema-direita, que quer acabar com um monte de coisa. Olha, eu me controlando para não falar as coisas. O que eu quero dizer aqui? É isso. Que a questão... É sobre isso que a gente está falando aqui. A questão não é porque existe um setor que é contra a mulher, outro setor que é contra negro, outro setor que é contra... Existe uma sociedade retrógrada, atrasada de direita, e que se a gente não entender que a ideologia que move o sistema capitalista, ele é para excluir mesmo... Eu até propus para a Isabel a gente fazer um programa sobre aqueles... nem uma dezena de milionários que têm dinheiro suficiente para acabar 22 vezes com a fome no mundo. É esse mundo que a gente vive, um mundo que discrimina, um mundo desigual de uma maneira sobrenatural. É absurdo demais. E ele não é um problema específico de uma situação, ele é um problema que é totalmente generalizado na exclusão. Tá certo? Porque assim, você não tem... na hora que você chega no final, você vai ver assim, por que existe tanta segregação? Seja lá por que motivo for. Seja por religião no Oriente Médio, sabe? Seja por racismo no Brasil, seja por o Brasil, o país que mais mata LGBT no mundo, seja por qualquer tipo de coisa. Por que isso acontece, né? Então, assim, eu não acho que é no Brasil. Eu acho que você vê a guerra religiosa é um negócio absurdo. Tá certo? Acontece lá no Oriente Médio, acontece, mas é o mundo. E isso acaba vindo para nós. Mas eu acho que o que acontece mesmo é que nós estamos num mundo e num planeta que segrega a cada dia mais.
Sim, a sensação que eu tenho é de que a gente está avançando, mas ao mesmo tempo a gente está regredindo. Exatamente, porque É porque você dá um passo para frente, aí vem alguém que quer te dar rasteira e são 3 passos para trás. Sim. Entendeu? Foi o que aconteceu no Brasil. A gente consegue no Brasil eleger gente para estar dentro da Câmara, né, Federal ou dentro do Senado, que vai chegar lá e vai querer retroceder direitos. Sabe, o brasileiro ainda é capaz de fazer isso. Não aprovaram agora uma medida lá para aumentar o custo da energia elétrica? Não. É o custo da energia elétrica, a outra quer diminuir a pena do racismo. Aí sabe? o que acontece? E aí o preço da energia elétrica atinge quem? Todo mundo. Todo mundo. Não atinge só um setor da sociedade, atinge todo mundo que é classe média, que é pobre, que é o... Na verdade, atinge a classe média e pobre, né? Porque quem é bilionário é que você bala de troco pros caras. Mas é todo mundo, sei, porque isso é todo mundo, porque é a maioria. A Isabel fala, os negros são minoria. Minoria onde? No Brasil? Não, meu amor. Eu não Não falo nesse que eles são sentido. minorias. Nós somos maiorias minorizadas. Dentro das doutrinas da vida, dos livros da vida, todos nós aqui somos minorias, são ditos minorias. Quando você faz a leitura... Minoria, agora, negro no Brasil Não, Sandra, não é essa questão. Não nesse sentido, vamos lá. São Não é pessoas essa questão. que foram invisibilizadas. Foram pessoas que outrora não eram ninguém, vamos dizer assim. Bom, aí e aí, sim. por muito tempo isso se prolongou. Eram colocadas como a mulher, exemplo. A gente pega a questão da Bíblia, a mulher, quando estava na época de menstruação, não podia ter contato com ninguém, tinha que ficar reclusa. E aí a mulher não tinha voz, se ela perdesse o marido e o filho, ela ia virar, enfim, pedinte, não tinha, né, essa questão toda de que é hoje. É claro que tudo aconteceu há 20 anos atrás, ou há 50. Ou há 100. A gente avançou muito, mas foi o que a Isabel falou. Muito lento, muito devagar. Até quando a gente vai ter que ficar pedindo esmola? É como se você tivesse... tô aqui. É aquilo, você fica pedindo para sobreviver. Eu acho que só tem um jeito de fazer isso, sabe? Na minha concepção de classe social. Só tem um jeito. As pessoas só serão vistas como seres humaninhos, todas elas, em todos os seus aspectos, quando a gente entender que a sociedade não pode ser mais excludente do ponto de vista econômico e social. Porque as pessoas estão falando isso há séculos. E é isso, essa morosidade brasileira, é isso que a gente está falando. Mas Brasil não é fora do mundo. Brasil é o mundo. Quando eu era criança, olha, que você falou que já tem... Quando eu era criança lá em Barbacena... Eu ouvi assim, como é que é? Logo ali? Barbacena que eu falo é Jaconé, que minha mãe... Que é outra piada interna. Logo ali, outra piada, não tem muito tempo. Não tem, é um bairro aqui na cidade de Maricá, Rio de Janeiro. A gente sempre escuta assim, não, porque as crianças são o futuro do Brasil. A gente escuta isso até hoje. Justo. Sabe? E mas as então, crianças... eu acho que realmente, se a gente fizer uma educação, né, eu digo no geral, a reeducação e educar essas crianças novas, cada vez mais novas, a gente vai avançando. Porque é devagar. É devagar, mas você tem que ter qualidade na educação. Você não pode sucatear uma educação. Não, eu falo sobre educação no geral, de colégio, educação colégio, mas educação em casa, em dizer para a criança, olha só, esse aqui é igual esse aqui, tá? Só a única diferença é que eles são diferentes, mas num todo, enquanto ser humano, é tudo igual. E aí você mostrar e ensinar o respeito, as diferenças. Coisas que a gente sempre ensinou pra criança desde pequeno. Pois é, mas aí olha o mundo que era 50 anos atrás e o que é hoje. Claro, não, hoje os pais estão até com medo de brigar com as crianças. E aí, essa questão é uma outra questão. É outro programa. Olha, gente, um monte de coisa pra falar, mas que eu queria fazer minha revolução hoje aqui. Pena que eu não posso falar muito, porque eu tô começando a tossir com a minha gripinha. Sandra, você falou, inclusive, que ia ficar quieto o programa inteiro. Mas eu não consigo, eu tenho que falar, porque aí a gente fala. Esquecemos, Daniel, de falar alguma coisa. Você tem alguma competição? Aí você vai lá e vota num cara que é contra tudo isso que a gente tá falando. Dá uma raiva. Veio os Estados Unidos, botaram Trump. Dá uma raiva. Ai, socorro. Outro programa, fala. Eu só quero falar pra você, minha querida, que o mundo é feito mesmo só em todos os aspectos de desafios. Sim. E isso que o Daniel ensinou aqui pra gente é o seguinte: não importa qual é o desafio que você vai ter pela frente. O que importa. O negócio é também você saber se você quer encarar esse desafio. Você tem que encarar porque você tem que buscar meios. Né? Daniel buscou meios internos em si, espirituais. Uma força espiritual, Força espiritual. O outro encontra um apoio em alguma coisa que viu, num livro que leu, tá certo? E agora, tem uma coisa no Brasil que você estava falando, no Brasil tudo é lento, mas a gente tem...
os empreendedores no Brasil também passam por uma série de dificuldades e superam essas dificuldades. Ah, muita gente. Mas eles têm um apoio, né? Claro. Você quer que eu fale? Aquele apoio que tá ali todo dia falando pro cara, vem aqui, estuda, se qualifica e tal. Vou deixar para você falar, eu sempre deixo pra você falar. Gente, o apoio que ela tá falando é o Sebrae, gente. Quem quer empreender, quem já está empreendendo, tem que procurar o Sebrae, que lá você vai encontrar dicas as mais específicas para o seu tipo de negócio. E aí, exatamente, porque olha assim, e também o Sebrae, ele te orienta. Tem uma coisa que eles vão tratar esse mês, Isabel, que é sobre o crédito. Sobre crédito, né? Crédito. E tem muita gente que acha que crédito é a solução para os problemas. Não. O crédito é uma coisa bacana, mas ela não é a única coisa. Porque o crédito é uma dívida, né, amiga? Você vai lá contrai uma dívida. Se você contrai uma dívida, você não tem um planejamento, um plano de negócios e tal, esse dinheiro vai vir e vai embora e depois ele pode Então, mas aí tem uma solução para isso. Você vai lá, procura o Sebrae. O Sebrae te ajuda a fazer todo o planejamento, como que você vai investir esse dinheiro que você pegou, né? Numa instituição financeira, você vai conseguir fazer esse planejamento para que esse crédito não vire um problema na sua vida. E para ver também se é realmente o que você está precisando é de fazer um empréstimo e fazer uma dívida, né? Também tem isso. Às vezes não é. Às vezes é só uma organização dentro do seu negócio e você não precisa pegar, ou de repente não precisa pegar tanto dinheiro, pega um pouco menos que você consegue fazer, e toda essa organização, esse planejamento, vocês conseguem ter acesso e conseguem fazer direitinho usando a plataforma do Sebrae. Mas agora você sabe, vale ressaltar que o Sebrae não dá empréstimo. Quem oferece empréstimo é uma instituição financeira. Gente, não. O Sebrae só orienta, né? Só orienta. Ele vai te ensinar né, como você aplicar esse dinheiro, como você investir esse dinheiro, como fazer um planejamento para você não se perder. O negócio tem que ter organização, senão você acaba se perdendo, né? O que entra, o que sai, tudo direitinho. E você sabe que o Sebrae lançou o Acredita Delas, que é voltado especificamente para a mulher empreendedora. Você vê que o Sebrae não é misógino, né? O Sebrae sempre tem um negocinho lá para as mulheres. Não, gente, olha, todo mundo que quer empreender... Sabe que o papel da mulher no Brasil, no empreendedorismo brasileiro, é uma força, né? É uma força. Então, se você é uma mulher empreendedora, né, ou um homem também empreendedor, pode entrar lá, tem vários cursos no Sebrae. Você acessa sebrae.com.br/acredita. Não é isso? E aí você vai ter acesso à plataforma e todos os cursos com profissionais maravilhosos que o Sebrae coloca para ensinar. Simples assim, gente. É só ir lá no Sebrae. É isso aí. Mas olha... Olha, Daniel... Consegui ficar sem tossir, mas no final já não estou aguentando mais as Olha, a gente pode até marcar outro programa, porque é tanta coisa para a gente falar, mas agradecer muito a sua presença aqui, dizer que foi muito bacana, dizer que você é uma inspiração para as pessoas realmente, né? E dizer que realmente sua mãe tem razão. É incrível essa força que você tem, que não é uma coisa fácil. É superação em cima de superação, vou dizer assim, se eu posso falar dessa forma, né? Eu falo muito que a superação em cima de superação e tudo mais é mais pela capacidade de espiritual, porque nós somos seres espirituais vivendo experiências carnais. Nós exatamente. Não somos isso aqui que a gente toca. Então, assim, isso aqui de todo mundo vai padecer um dia. Então, quando você entende que o que você tem que alimentar é o seu espírito, o que é você por essência, você consegue passar por qualquer dificuldade da vida, seja ela física, como eu, ou seja ela, enfim. Sim, você consegue ultrapassar, porque na verdade o que seremos nós depois que isso aqui passar? Exatamente. Hoje uma amiga, a irmã dela estava super bem, a amiga ligou falando que a irmã dela tinha falecido. Super bem. Nossa. O fio da vida cortou, e aí? O fio da vida foi cortado. Mas você tem que ter... E aí a gente tem que dar aquela coisa que você fala, pô, vamos tentar ser melhor a cada dia, que eu acho que é isso, que é o fortalecimento desse espírito. Sim. Em todos os aspectos. É o fortalecimento desse espírito. Fortalecendo, você passa por qualquer circunstância que a vida venha te colocar e tudo mais, sabe? Eu tive lesão com 16 anos. Qualquer um pode ter o que eu tive a qualquer momento. A qualquer momento. E aí quem seremos nós a partir desse momento?
Não é sobre o que aconteceu, mas é sobre quem sou eu a partir do que acontece, sabe? O que você vai construir a partir dali, né? Justo. Eu falo muito pra minha mãe, a gente já tá encerrando, né? Já estamos Acredito, mas já encerrando, tô puxando assunto. Pode falar. Eu falo assim, mãe, a senhora é mulher, se a senhora hoje é diagnosticada com câncer de mama ou no útero, ou enfim, e a senhora tem que cortar o cabelo, retirar a mama, já parou pra pensar? Ninguém tá livre disso. Não. A senhora muito menos. E aí quem vai ser a senhora quando acontecer isso? Não quero que aconteça, mas pode acontecer. Assim como aconteceu comigo aos 16 anos, parei de andar, passei a usar fralda, tive que ficar... Enfim, a senhora trocava fralda, minha fralda, eu pitelusco grande, e lá minha mãe trocando fralda. Mas aconteceu. Mas aconteceu. E aí eu não me permitia estar naquele ponto e ficar pro resto da minha vida. Eu falei, não. De alguma forma eu encontrei isso dentro de mim. Por isso que eu falo que nós não somos somente corpo, carne, não é somente o que a gente vê. Tem coisas dentro da gente que se a gente buscar e alimentar, a gente entende que nós somos espíritos, que a gente tem experiências já vividas. E eu acredito. De um outro ambiente, de um outro lugar, porque para encontrar a força que eu encontrei, não é só não é carne, não é... É uma questão de força, é uma questão de energia e é uma questão principalmente de sensibilidade, né? E de tocar e saber sobreviver e viver, né? Nesse mundo que às vezes faz a gente querer desistir e você não dá o braço a torcer para isso, a todo tempo. Mas assim... Parabéns pelas suas conquistas e daqui a pouco a gente vai estar te chamando aqui porque você vai estar lá na Paralimpíada. Eu já comecei esse programa de hoje aqui profetizando isso. Você vai lembrar de mim. E foi por isso que você veio toda bonita hoje? Olha, hoje eu dei uma passada lá na Kena, né? Você deu uma passada na Kena? Dei uma arrumadinha, botei esse vestido aqui, tá bonito, né? Tá bonito, né? Tá. E a Luísa caprichou na maquiagem hoje, né? Tá, não sei, tô legal. Não sei, não me deixaram nem eu me olhar, gente, no espelho. Obrigada, Daniel. E eu também, hoje eu tô de fulana. Tá de fulana? Então vamos pedir aí pra Nath colocar o... A Kena e a fulana, mostra aí pra nós, Não sei Nath. o que ela vai colocar primeiro. Fulana. Fulana. Então a Sandra tá lindíssima essa blusa. Você viu essa blusa, tá bonita, não tá? Gente, dá uma passada na fulana. Luísa ou caprichou. Entra na página também, que eles entregam no Brasil todo, @fulana Maricá, pode entrar. E nossa outra? Pode passar. Nath, cadê você? A Maltes. Ela quer falar das bebidas. Um abraço lá pro pessoal da Maltes. Não sei se Daniel... Não bebe, né? Então, aqui, socialmente. Eu sou da balada. Você é da balada, né? Não, ele sai então muito. Você tem que ir lá na Maltes, lá em Itaipuaçu. Depois outra coisa. A Maltes lá em Itaipuaçu. Um abraço pro pessoal da Maltes. Kena, olha, eu tô com esse aqui, é um vestido, gente. Ele é muito lindo. Muito bonito mesmo, Isabel. Tá? É longo. É longo, é muito lindo. Um abraço pra equipe da Márcia lá, tá? Entrando lá também no @Kena_Rio. Vocês podem também comprar, que o atendimento é super personalizado. Mas quem... A Casa Moa. Você gosta de um vinhozinho aí, ó. Casa Moa. Só entrando lá, @Casa Moa, com 2 A's. Entrar lá, a equipe do Rogério providencia uma caixinha de vinho, entrega em casa, maravilhoso. Com esse tempinho, hein? Já vai até seguir. Ó, tá vendo? Tá vendo? Também tá maravilhoso. Esse friozinho tá pedindo um vinho, né? É isso aí, né? Amiga, gostei. Muito bom estar com o Daniel aqui. Já garantimos a nossa agenda quando ele for medalha de ouro. Claro, nossa. Então já estamos. É capaz até da gente viajar pra lá. Mais uma profecia. Estamos aqui fazendo a cobertura. Bom, enquanto a gente não tem um vinhozinho e tal, vamos brindar com a aguinha, Daniel? Vamos. Agradecer por esse programa maravilhoso. Super obrigada. Muito obrigada, Um beijo, Daniel. Um beijão pra vocês de casa. Espero que vocês gostem do programa. Tchau. Tchau.